Olá, muito boa noite para você. Obrigado pela sua companhia neste início de semana. Seja bem-vindo ao JN2 desta segunda-feira, dia 31 de março. 4 pessoas ficam feridas em um acidente na Avenida Arthur Bernardes, em Belém. Uma delas, um adolescente de 13 anos, está internado em estado grave. O Ministério Público rejeita a alegação de tiro acidental e denuncia pelo crime de feminicídio. O PM é acusado de matar a namorada, Bruna Meirelles Correia. Famílias de paraenses mortos pela ditadura recebem no mês que vem atestados de óbito com a reparação histórica. E no esporte, os jogos do fim de semana que definiram os semifinalistas do Campeonato Paraense 2025. Agora, aqui no JN2. Depois de quase 60 anos de espera, famílias de paraenses vítimas da ditadura vão receber o atestado de óbito contendo a verdadeira causa da morte dos parentes. É a reparação de histórias de pessoas desaparecidas, torturadas e assassinadas pelas mãos de um golpe militar. O recorte de jornal é de 2 de julho de 1970, um dia depois dos irmãos paraenses Heraldo e Fernando Palha Freire e do casal Jessijane e Colombo tentarem sequestrar um avião em troca de presos políticos durante a ditadura militar. Uma tentativa frustrada por uma ação do Exército. Parte dessa história é contada por Jesse e Colombo na série documental do Globoplay sobre o casal. Nós éramos 4 jovens. O Heraldo foi assassinado. Nós 3 fomos barbaramente torturados e presos. Indaiá tinha 11 meses de vida quando o tio foi morto pela ditadura. Lembra dos relatos sobre aquela época. O tio Heraldo é baleado dentro do avião ainda e é levado para o doicode, onde ele morre logo depois, dias depois, torturado e mais perfurado de bala. O corpo do tio Heraldo é entregue para a vovó, mas o atestado de óbito é suicídio. Mais de 50 anos depois, no dia 10 de abril, a família de Indaiá e de outras 9 vítimas do regime militar vão receber a certidão de óbito dos parentes, em uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Pará. O governo admite que prendeu, torturou, tá? Quer dizer, ele está admitindo a culpa, está admitindo que violou os direitos humanos dessas pessoas. Em maio de 1964, antes mesmo dos tios, a mãe de Indaiá, Almeirinda Freire da Silva, também foi vítima da ditadura. Ela foi presa por ser feminista, integrar a ação popular e também o movimento campesino. Foram 30 dias de prisão, onde hoje é o espaço São José Liberto. A mamãe falou muito pouco sobre a prisão dela. Isso era uma coisa que ela não falava muito, tá? Porque ela não foi torturada fisicamente, mas psicologicamente foi. E era muito duro. Eles sempre foram de esquerda, né? Então, onde eles estavam, onde eles trabalhavam, sempre pensando no coletivo e agindo para o coletivo, fazendo uma rede de proteção para que as pessoas pudessem sobreviver durante esse período. Foram 21 anos de ditadura. Prisão, tortura, assassinatos, exílio. Em 2012, o governo federal instituiu a Comissão Nacional da Verdade para apurar violações graves de direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988. De acordo com o relatório da comissão, mais de 400 pessoas desapareceram no período. Eu acho que é um reconhecimento do Estado, do que o Estado fez com um cidadão brasileiro. Isso é assim, nós fizemos. A gente reconhece o erro e a gente está querendo fazer um reparo, dizendo que nós fizemos isso. Então, sem mentiras, né? A verdade sendo exposta. E esse passado de óbito é a verdade. Então, para a família, isso é uma reparação histórica, uma reparação social justa. Um cabo da Polícia Militar foi condenado a 22 anos de prisão por envolvimento na morte de um comerciante em Coraci, em Belém. O crime foi em 2021. Esta é a 3ª condenação do caso. Parentes da vítima acompanharam um julgamento no Fórum Criminal de Belém. Esse familiar preferiu não mostrar o rosto. Quando ele faleceu, eu continuei no serviço dele, continuando sendo o braço direito dele.
a gente espera, né, hoje em dia, né, com a justiça que a gente tem, né, que a gente possa, como se diz, que possa correr atrás dos mandantes. Queremos, o nosso foco aos mandantes. Testemunhas de acusação foram ouvidas. Já as de defesa foram dispensadas pelo advogado do réu. Diego Dias de Souza, cabo da Polícia Militar, é um dos 4 acusados pela morte do empresário Ednilson do Rego Pacheco, de 47 anos. O comerciante foi assassinado a tiros em frente ao estabelecimento onde trabalhava, em Icoraci. O crime, em abril de 2021, foi registrado por câmeras de segurança. A vítima estava dentro do carro quando foi abordada pelos criminosos. 3 envolvidos na morte foram presos em flagrante. Já o policial militar foi preso 19 dias depois do crime. Segundo o Ministério Público, o réu Diego dirigia o veículo em que estavam os demais acusados. O carro ficou estacionado à espera da vítima. Durante o interrogatório, o réu disse que deu carona a Antenor Chagas Cunha, guarda municipal também envolvido no caso. Ele afirmou que o agente teria dito que iria ao local apenas fazer uma cobrança. Ele manifestou que foi lá a pedido dos outros 2 réus que já foram condenados e que, chegando lá, o réu já condenado anteriormente disse que ia fazer uma cobrança e que acabou que ceifou a vida da vítima, né? O mais importante disso tudo é que ele trouxe luz agora o que aconteceu, reconheceu que estavam lá, eram eles. Isso não foi dito anteriormente pelos 2 réus condenados, né? Que ele se evadiu e que, portanto, ele confirma que o crime foi praticado por eles, pelos que estavam no carro, que eram 4. Segundo o Ministério Público, os denunciados foram contratados por terceiro, ainda não identificado, que seria desafeto da vítima. As características do crime reforçam a execução encomendada. Esse ponto da denúncia seria a motivação do crime. A acusação não quis gravar entrevista. O julgamento foi finalizado no final da manhã. Diego de Souza foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado e perdeu o cargo público. Ele foi o 3º acusado julgado pela morte de Ednilson. O 2º condenado foi o guarda municipal Antenor. Ele recebeu 20 anos de prisão em novembro do ano passado. A justiça também determinou a perda do cargo público. Já o primeiro réu do caso, Antônio Carlos Ferreira Pantoja, foi condenado a 16 anos. O Tribunal de Justiça do Pará informou que o 4º suspeito de envolvimento no crime está recorrendo da pronúncia. Foi também dito durante o júri que ele pode recorrer alegando transtornos psiquiátricos. 3 crianças, entre elas um bebê de 1 ano, foram resgatadas pela Guarda Municipal de Parauapebas. Elas estavam em situação de vulnerabilidade, sozinhas em casa. A mãe foi localizada e presa por abandono de incapaz. O chamado foi feito à Guarda Municipal pelo Centro de Controle e Operações. No local, a equipe constatou que as 3 crianças estavam em situação de vulnerabilidade. O resgate aconteceu no bairro Nova Conquista, na zona rural de Parauapebas, distante cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. Um bebê de 1 ano de idade e outra criança de 3 anos com hidrocefalia tinham sinais de desnutrição e estavam em condições precárias de higiene. Uma terceira de 11 anos de idade, também encontrada no local, foi entregue ao pai, que se mostrou apto a cuidar dela. Diante das evidências de negligência e abandono, o Conselho Tutelar tomou a decisão de encaminhar as crianças para unidades de acolhimento e cuidados médicos. A criança com hidrocefalia foi hospitalizada devido ao seu estado de saúde. A mãe delas foi localizada em um bar próximo à residência, consumindo bebida alcoólica. Ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz e conduzida à delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente, que abriu inquérito para apurar os fatos. O Conselho Tutelar segue acompanhando o caso com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar das crianças envolvidas. E o trabalho do Conselho Tutelar é fundamental em situações como essa. Se você presenciar, suspeitar, denuncie. É sua chance de ajudar crianças e idosos que podem estar passando pela mesma situação. A seguir, o Ministério Público rejeita a alegação de tiro acidental e denuncia pelo crime de feminicídio. O PM é acusado de matar a namorada, Bruna Meireles Correia, em Belém.
Agora são 7h20. Você vê imagens ao vivo aqui da BR-316. Trânsito movimentado, mas fluindo bem. Volto já. O Ministério Público denunciou pelo crime de feminicídio o policial militar acusado de matar a namorada com um tiro na cabeça em Belém. A Poliane Guimarães está aqui e traz mais detalhes para a gente sobre essa decisão. Boa noite, Poli. Olá, João. Boa noite a você e a quem nos acompanha. A Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ofereceu denúncia contra Vladson Luan Monteiro Borges, de 33 anos, pelo crime de feminicídio. O cabo da Rotan é acusado de matar com um tiro na cabeça a namorada Bruna Correia no dia 12 de março em Belém, dentro de um carro. No dia do crime, o próprio policial levou a vítima para o pronto-socorro da 14 de março, mas ela morreu antes de chegar ao hospital. O Ministério Público rejeitou a alegação de tiro acidental depois de analisar os laudos que indicam que a bala que matou a universitária foi disparada em direção à nuca. Na denúncia, a promotoria também pediu que seja feita uma reprodução simulada dos fatos. A nossa produção entrou em contato com os advogados do acusado, mas até o momento nós não tivemos um retorno. Volto com você, João. Muito obrigado, Poli. A gente lembra que essa é a apuração criminal, tem também aquela que está sendo feita pela Polícia Militar internamente, né, Poli? Um procedimento administrativo. Boa noite para você. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente registrado ontem na Avenida Arthur Bernardes, em Belém. A polícia confirmou que o causador da batida estava embriagado. A câmera de segurança mostra o movimento na Avenida Arthur Bernardes pouco antes das 2 da tarde. Chovia. O adolescente segue de bicicleta em direção à esquina. Um carro faz a conversão quando acontece o acidente. A batida é tão violenta que o adolescente é arremessado. O carro atingido, na cor vermelha, era usado como transporte por aplicativo. Além do motorista, o veículo levava outras 2 pessoas. Os bombeiros enfrentaram dificuldade para socorrer as vítimas. Os bombeiros tiveram que cortar as 2 portas, arrancar as 2 portas para poder fazer a remoção da senhora de dentro do carro. Muito machucada, os 2, tanto o senhor como ela. No carro cinza, causador do acidente estava apenas o motorista, Manuel Carlos Mendes. Dentro do veículo havia uma garrafa de bebida alcoólica. Porque o carro estava cheio de cerveja, a polícia recolheu. O homem suspeito de provocar o acidente foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada por embriaguez. Na seccional de Coraci, ele realizou o teste do bafômetro, que testou positivo. Mesmo assim, na manhã desta segunda-feira, depois de pagar uma fiança de R$ 4.554, o homem teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. Essa medida precisa ser revista e por isso que a gente está em diligência na delegacia, considerando que novas provas foram verificadas, como a própria situação de saúde do menor e as próprias câmeras de segurança aqui da empresa, que flagram o momento do acidente e demonstram a gravidade. O adolescente que saiu de casa para fazer um trabalho escolar segue internado no Hospital Metropolitano. Ele teve várias fraturas, passou por uma cirurgia no fêmur e segue internado na UTI pediátrica. O estado é considerado grave. O motorista de transporte por aplicativo teve ferimentos na cabeça, mas já está em casa. Nós não conseguimos confirmar o estado de saúde do casal de passageiros. Agora, ser liberado após essas imagens que a gente viu aí é, no mínimo, surpreendente, né? Crianças e trabalhadores da construção civil são as principais vítimas de acidentes com descargas elétricas. No ano passado, o número desse tipo de ocorrência cresceu 11%. Nesse fim de semana, um caso registrado em Cametá viralizou. A vítima era uma menina de 7 anos. Nicole se lembra do acidente hoje como se tivesse sido um sonho. Faz mais de um mês que tudo aconteceu. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança da casa dela. Toda a família estava reunida. Nicole Gonçalves, de 7 anos, brincava com uma vara quando acidentalmente encostou em um cabo de energia. A descarga elétrica foi seguida de faíscas. O impacto foi tão forte que a menina foi arremessada ao chão.
Veja novamente por este outro ângulo. O acidente foi registrado no dia 24 de fevereiro em Cametá, no Nordeste paraense, mas as imagens viralizaram no final de semana. Nicole foi levada a uma unidade de saúde do município. Apesar do susto, ela teve apenas ferimentos nas pernas e nas mãos. De acordo com este engenheiro eletricista, a descarga foi provocada por uma rede de média tensão. É possível ver que ela estava com algum instrumento que não necessariamente precisa ser metálico. Não deu para ficar muito claro se houve efetivamente algum contato com uma linha do próprio objeto que ela estava segurando. E houve a descarga elétrica por contato com uma rede elétrica viva. Esse acidente, ele necessariamente, por conta da corrente elétrica que passa no corpo da pessoa, vai provocar queimaduras. A temperatura vai elevar no corpo e, normalmente acontece queimaduras no corpo. E se essa corrente passar pelo coração, aí pode levar a uma parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, que geralmente leva a óbito nesses casos. As redes aéreas e as residências são os locais onde mais acontecem acidentes por choque elétrico. Em 2024, os registros dessa natureza cresceram mais de 11% em todo o país em comparação a 2023. Crianças e trabalhadores da construção civil são as principais vítimas. Acho que uma solução mais urgente seria criar alguma barreira física mesmo para que exista algum acesso à rede elétrica externa. Então, colocar uma tela, um vidro, uma janela, alguma coisa assim para tentar evitar. E a gente já mostrou aqui, nos nossos telejornais acidentes envolvendo os trabalhadores da construção civil. Então é muito cuidado, ter toda a atenção é necessário para evitar casos graves. E vejo depois do intervalo os jogos que definiram os times que vão disputar a semifinal do Parazão 2025. Vamos dar uma olhada no trânsito? São 7h29. Agora aqui a área central de Belém, Avenida Nazareco atravessa a Rui Barbosa, trânsito fluindo. Volto já. Entende uma coisa, nessa vida quem espera nunca alcança. Eu tô muito focada nas coisas que eu quero e nada vai me atrapalhar. Eu mereço ser rica. Eu queria A primeira etapa do Parque Linear da Nova Doca foi entregue hoje em Belém. É um mirante com arquibancada, localizado no trecho que fica entre a Rua Belém e a Avenida Marechal Hermes. O espaço já recebeu árvores transplantadas de outras obras realizadas na capital, além de jardins suspensos, com estruturas feitas a partir de material reciclável e sistema de tratamento de efluentes. A cerimônia de entrega foi realizada no início da noite e contou com a presença do governador do estado, Helder Barbalho. Com a abertura desta primeira etapa da obra, o trânsito na área também foi liberado. Agora o esporte, o Remo conseguiu a última vaga na semifinal do Campeonato Paraense. O Leão passou pelo Santa Rosa no Mangueirão. Os primeiros minutos da partida deixaram o torcedor azulino preocupado. Passe errado, outro passe errado aos 3 minutos de jogo. Foi a volta do Remo ao Campeonato Paraense, depois de quase um mês de paralisação. O estreante Daniel Paulista aproveitou a interjornada para promover 5 mudanças na equipe. E a despeito dos passes errados no primeiro tempo de jogo, o que predominou foi o entrosamento do ataque azulino. Em jogada ensaiada, Dodô acionou Caio Vinícius. O cabeceio foi por cima do gol. Em mais uma jogada trabalhada, Pedro Rocha cruzou. A bola passou por todo mundo, mas era uma questão de tempo o ataque do Remo encaixar. Na terceira chegada, Janderson encontrou Pedro Rocha na grande área. 1-0. O Santa Rosa desandou depois desse gol. O goleiro Fernando Caixeta protagonizou uma pichotada que poderia ter resultado em mais um gol azulino. Enquanto isso, o Remo seguia criando. Dodô cabeceou e Caixeta fez boa defesa. O Santa Rosa teve chance de empatar o jogo. Em outro contra-ataque, PH encarou a marcação e cruzou para a grande área. Adalto não alcançou a bola.
A resposta do Remo também veio uma jogada rápida. Ítalo e Janderson não aproveitaram o cruzamento. Marcelo Rangel também deu a pichotada dele. No final do primeiro tempo, o Remo até chegou a fazer um gol, anulado por impedimento de Janderson. Segundo tempo, o Remo de Daniel Paulista consolidou uma arma poderosa. Imposição na jogada de linha de fundo e cruzamento para quem está chegando na grande área. Dessa vez o chute de Jaderson sobrou para Dodô. No canto, 2-0. Diferentemente do primeiro tempo, o segundo teve menos intensidade. Alguns lances poderiam ter resultado em gol. Ítalo ainda poderia ter feito o terceiro. Pedro Rocha parou em caixeta. Davidson ainda obrigou Marcelo Rangel a trabalhar. E acabou assim, 2-0 para o Leão. Agora a gente sabe que começa jogos um atrás do outro, a cada 3 dias. A gente tem que estar preparado, preparar esses 2, 3 dias aí, descansar e treinar os dias que nos restam para chegar bem contra a Tuna. A gente vai fazer o nosso melhor para conseguir chegar a essa final. E também ansioso também pela estreia na Série B, que será semana que vem, mas é um passo de cada vez, um jogo de cada vez e agora o pensamento é na Tuna. Pois é, quem também garantiu a vaga aí na penúltima fase do estadual foi a Tuna. A Águia do Souza bateu o Castanhal nos pênaltis. No ninho do Japim, o Castanhal recebeu a Tuna Luso. Em jogo, além da classificação para a semifinal do Parazão, também valia uma vaga na Série D de 2026. E a partida começou com um lance polêmico. Depois de um arremesso lateral, Paranhos caiu na área. O VAR revisou e marcou o pênalti. Édigo converteu, 1-0 para a Lusa. O Castanhal reagiu. Paulo Rangel também foi derrubado na área. Outro pênalti. O artilheiro mostrou categoria e fez 1-1. Já no chute de Gabriel Vidal, a bola passou por Lucão, que ainda tentou salvar, mas não foi suficiente. 2-1 para o Japim. Mas não deu nem tempo de comemorar. Ronald sofreu pênalti. Thiago Bagagem empatou tudo de novo. 2 minutos depois, Bagagem apareceu novamente. De frente com o goleiro, virou o jogo. 3-2. Na sequência, o jogo teve mais um lance polêmico. Bilal fez a jogada. A cabeçada passou perto, mas o VAR não deixou passar batido o toque de mão de Dedé dentro da área. Pênalti. Paulo Rangel. Você viu aí que deu um probleminha, mas você entendeu, né? Que a Tuna se garantiu aí na semifinal. E no estádio Diogão, em Bragança, o Bragantino recebeu o Águia de Marabá. Depois do 0-0 no tempo normal, a decisão também foi nos pênaltis. Quem levou a melhor foi o Azulão Marabaense. Venceu por 5-3 nas penalidades e ficou com a vaga na semifinal. E com os confrontos da semifinal definidos, vamos agora ver aqui as datas das partidas. Olha aqui comigo no telão, para que você também possa se organizar, para já ir torcendo. Amanhã, 8 horas da noite, a gente tem aí Paysandu enfrentando o Águia, no Mangueirão. Na quarta-feira, no mesmo horário e local, o Remo enfrenta a Tuna. Lembrando que é tudo em jogo único. Quem vencer aqui essas partidas já estará na final do Parazão 2025. A aventura sobre 2 rodas, a cidade de Baião, no Baixo Tocantins, recebeu neste fim de semana a 17ª edição do Rally da Vaca. Foi quase uma romaria em busca de aventura. Pelos cálculos da organização, pelo menos 5.000 ciclistas de várias partes do estado. Homens, mulheres, crianças, atletas ou simplesmente apaixonados pela adrenalina sobre 2 rodas. E se é paixão, a aventura fica mais especial ainda. Foram mais de 30 quilômetros de percurso e os mais variados desafios. Estrada de terra, para exigir um esforço extra nas pernas, caminhos estreitos pelo meio do mato, por cima de pontes e subidas. Várias subidas, algumas delas superadas só mesmo assim.
Em certos momentos, o cansaço foi visível, mas a vontade de vencer o desafio falou mais alto. Há 17 anos tem sido assim. A programação, que já faz parte do calendário oficial do município, atrai um número cada vez maior de pessoas ao Rally da Vaca, evento que já é considerado um dos maiores do país. Muita gente, né? E você deve aí estar se perguntando, afinal de contas, por que Rally da Vaca? Bem, a explicação está lá no início de tudo. Numa das primeiras edições, várias vacas se soltaram ao longo do percurso, se soltaram de um curral. Foi bicho e bicicleta por todo lado. Depois disso, o desafio ficou conhecido como o Rally da Vaca. Vamos aqui ao seu comentário, sua participação no JL2, sempre muito bem-vinda. Francisco Carlos, boa noite para você, Francisco. Fico imaginando como essas pessoas sofreram no tempo da ditadura. Ainda bem que hoje estamos livres desse mal e para essas famílias, né, Francisco, está vindo agora esse reconhecimento aí da causa da morte que durante muitos anos ficou aí em meio às sombras, sem esclarecer diretamente da forma correta o que teria acontecido com os familiares. Márcia Bentes, boa noite. Nem as câmeras de segurança inibem os crimes, ainda bem que possibilita a condenação dos assassinos. Justiça feita, Márcia está se referindo aí à condenação do policial militar em relação ao crime ocorrido em 2021 em Coraci. Temos mais uma participação aqui, o Arlindo Costa. Lá, boa noite para você, Arlindo. É incrível como as pessoas que dirigem embriagadas causam acidentes gravíssimos e ainda conseguem sair em liberdade apenas pagando fiança. Inacreditável, mas a família do adolescente está recorrendo aí, né, Arlindo, sobre essa situação. Outras notícias você acompanha no Jornal Nacional e logo depois não perca a estreia de Vale Tudo, a nova versão de um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. Uma boa noite para você, até amanhã.